Uma mudança absurda no posicionamento do Palmeiras nessa janela de transferências. 2025 promete porque o Palmeiras foi com tudo no mercado. Facundo Torres, fechado. Paulinho, fechado. E o interesse forte em Andreas Pereira são alguns dos nomes que circulam essa janela de transferências do Palmeiras, que simplesmente virou a chave, tirou o escorpião do bolso e foi para cima para, de fato, reforçar o time, pensando na próxima temporada em Libertadores, em Campeonato Brasileiro, Super Mundial, Copa do Brasil, e o Palmeiras não tá para brincadeira, não. Então, Brunão, é isso. Forte no mercado, de olho nos rivais e trazendo reposições de peso. Pois é, Arthurzinho, já convidando todo mundo que está chegando com a gente por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, não dá esse mole, a gente vai trazer todas as atualizações em tempo real. Aqui não tem a galera não dorme aqui no TLD para trazer as informações para vocês. Então, já fiquem ligados, se inscrevam por aqui, deixem nos comentários a sua opinião sobre isso que a gente vai falar, e isso que você já está por dentro também, o que o Palmeiras está se mexendo para trazer. De fato, é uma mudança muito marcante de postura, e acho que é interessante, Arthurzinho, da gente avaliar, são 2 recordes quebrados em questão de dias, né? O Facundo anunciado como a maior contratação da história, depois o Paulinho superando o próprio Facundo, e aí, acho que são 2 nomes, a gente ainda vai colocar o terceiro na roda já de uma vez, né? Puxar o Andreas, que fechando ou não, é um movimento forte que o Palmeiras está fazendo e tem uma tendência, assim, de fechar, apesar da dificuldade da negociação. Mas vamos lá, né? Independente desconsiderem que o Facundo fechou, que o Paulinho fechou, vamos pegar os nomes, tá? Você tem um jovem, né, ali, 24 anos, do mercado dos Estados Unidos, um cara que saiu muito jovem daqui e é um padrão do mercado norte-americano, né, Arthurzinho? Buscar jogadores jovens do futebol da América do Sul, que ora vão para lá, ora vêm aqui para o Brasil, ora vão para a Europa. Então o Palmeiras fazendo um movimento no mercado norte-americano, fazendo um movimento tirando um jogador importante de um rival direto, que chegou em 2 finais nessa temporada, perdeu as 2, mas chegou nas 2 finais, e um jogador que está na Europa, com convocação para a seleção brasileira. Então, assim, Palmeiras, que a gente tanto falou, né, nos últimos anos, né, ia falar aí nos últimos meses, nos últimos anos, Palmeiras foi muito manso nas janelas. Nessa virada de 24 para 25, Palmeiras vai bem agressivo, né? Fecha com o Facundo, fecha com o Paulinho, tem tudo para fechar com o Andrés, e mesmo que não feche, é um movimento interessante que a direção está fazendo. Então, de fato, é uma mudança muito grande de postura. A gente já viu isso ali em 24, né, quando o Palmeiras dá a cartada e anuncia o Felipe Anderson do nada, só que, né, ainda assim numa circunstância diferente de negócio. E aí, você, torcedor, a gente está entendendo, tá, que o Felipe Anderson ainda não entregou, mas entendendo a época do anúncio, que provavelmente você que está assistindo a gente aqui ficou maluco com o anúncio, né, falando, caramba, pô, o Palmeiras foi bem demais, né, e ainda pode render, querendo ou não, né. Mas, enfim, é ainda assim uma circunstância diferente, né, Arthurzinho? Porque o Palmeiras trouxe ali um cara em final de contrato. O Palmeiras está colocando caixa no Facundo, no Paulinho e no Andrés, caso ele venha. Então, mudança muito importante. Obviamente, né, teremos em breve uma virada no patrocínio, a saída, né, das expostas ali na camisa do Arthur, belíssima camisa, inclusive, a Crefisa e a Fã, para a Sporting Bet como master, né? Então também tem muita grana entrando e o Palmeiras batendo o seu faturamento de bilhão, também parece que tendo uma tranquilidade maior para articular os seus reforços importantíssimos e uma janela recorde, que já é uma janela recorde, podendo ser ainda mais recorde nesse início de segundo mandato da Leila Pereira. Muito se falou dela, né? Acho que ela ficou com trauma ali da torcida falando que avião não era reforço. Agora ela meteu todos os milhões em todos os lugares que ela podia, torcida. Esperou, né? Não sei exatamente o que levou o Palmeiras a ter uma atitude completamente diferente em relação a essas contratações, mas a calma e muita calma foi por água abaixo, né? Decolou e foi embora, né? Porque o Palmeiras ele adota uma postura completamente diferente. Por exemplo, o ano passado, que já foi uma janela que foi introduzindo o Palmeiras a isso, porque tira o Maurício do Internacional por uma bagatela que foi grande já,
traz o Felipe Anderson, que por mais que fosse em final de contrato, é um senhor jogador. Felipe Anderson na Lazio foi muito bem, jogou muito bem na Europa, no Palmeiras ainda não se encontrou, é verdade, mas tem muito a oferecer para o plantel de Abel Ferreira. E já são contratações completamente diferentes, por exemplo, do ano anterior, que você vai, obviamente, você repatria um jogador que você já conhece, que é o Arthur do Bragantino, mas a sua opção para ser um volante é um jogador de Campeonato Paulista que você encontra no Guarani. E que o Richard Rios foi uma grata surpresa, mas são contratações muito menores, né? Muito menos impactantes do que as que o Palmeiras está fazendo em 2025. E eu acho que a expectativa não era essas contratações, a expectativa era que o Palmeiras fosse buscar reforços porque necessita, mas que não fossem de tamanho impacto. Tanto que quando o Palmeiras acerta com o Facundo, nós questionamos sobre ser um alto valor investido sobre um jogador que teoricamente é outra aposta, muito novo, 24 anos, que joga nos Estados Unidos e vem por um valor muito caro. E a resposta do Palmeiras a justamente essa fala das apostas é chegar no Atlético Mineiro e trazer o Paulinho. A resposta e a contra-argumentação é isso, é bater no Furra e negociar diretamente com o Andreas Pereira. Então, são jogadores que são protagonistas em seus clubes, que são peças fundamentais para os seus clubes, e que o Palmeiras bate na porta, entrega uma lote e fala, me dá o jogador porque eu quero ter um time mais forte. E para mim, isso passa muito também da questão do Abel Ferreira, que o Palmeiras visa uma renegociação de contrato, uma extensão, tem um Mundial para jogar, e nesse cenário, necessita de um time mais competitivo. Então, são contratações que realmente mudam o patamar do time e são muito importantes justamente para a sequência de um time que já ficou para trás nessa temporada, de Botafogo, Flamengo, por exemplo, do próprio Atlético Mineiro, que chegou em 2 finais, e que precisava de uma repaginação, que precisava de um respiro. Então, o Palmeiras está dando um sinal ao mercado e também está mostrando aos seus torcedores que a postura é diferente, que a postura é de um time que não vai apenas apostar, mas que vai em jogadores já prontos, que nós já conhecemos, que já jogaram muito bem, seja na Europa, seja no cenário brasileiro, independente do que seja, e vai chegar, vai trazer, vai tentar, e se aparecer empecilho, vai tentar contornar, vai ver as peças que tem para poder oferecer como moeda de troca, mas é um recado que estamos vivendo uma nova fase em quesito de contratações do Palmeiras, Bruno. Sem dúvida, acho que um ponto também marcante nessa virada, né, além dos jogadores que já, dos 2 primeiros que fecharam, se a gente for olhar o primeiro nome que o Palmeiras teve interesse abertamente para a temporada de 25, foi um nome que o Palmeiras perdeu. Foi o Hércules. O Palmeiras teve interesse no Hércules, movimentou, o Hércules fechou com o Fluminense. No mesmo dia que o Hércules fecha com o Fluminense, o Palmeiras anuncia que está negociando com o Andrés Pereira, que, com todo respeito ao Hércules, acho bom jogador, mas é um cara de outra categoria, sabe, de outra prateleira, que vai chegar, né, chegando, já botando uma banca. Se o Andrés chega sem ser titular, é uma loucura. E aí o Abel que não me mande o Andrés Pereira escalar a montanha, porque não tem como, entendeu? É um cara que é titular em qualquer posição do meio-campo que ele quiser, né? Então, assim, acho que isso é muito marcante também, Arthurzinho, a ponto de ninguém nem lembrar do Hércules, né? A gente mesmo estava falando aqui sobre, estava nem citando ele, porque, de fato, você perde um jogador, né? Um jogador que você teve interesse, que fecha com outro clube, e, você sai dele e coloca um alvo que tem mais gabarito ainda para ser o teu titular, né? Então, acho que isso é uma questão que também é marcante nesses movimentos do Palmeiras iniciais ainda, hein? É óbvio que fechando esses 3 reforços, não acho que o Palmeiras vai tão além. Aí também não é uma Master Liga, né? A galera que né? Mas assim, Calma, de fato, torcedores, calma. a gente falava muito isso nas últimas temporadas, de que o Palmeiras às vezes contratava até bastante gente, só que não eram caras que você via ali uma certeza muito grande, né? Aquela aposta reduzida de que esse cara vai chegar e vai resolver meu problema. Com o Paulinho, com o Facundo, acho que o Facundo talvez seja a maior das 3, né? Considerando aí somente esses 3 nomes no momento, Andreas, Paulinho e Facundo, o Facundo talvez seja a maior incógnita,
né? Até por a gente ter pouco hábito de assistir o futebol praticado lá nos Estados Unidos. Então, ainda assim, é um jogador que foi caro, o Palmeiras colocou essa banca, tá trazendo o Paulinho, faz o movimento para trazer o Andrés, então é bem marcante. E além disso, né, Arthurzinho, teremos saídas aí para fechar essa reformulação. A gente já teve, infelizmente, saída do Dudu, mas que, querendo ou não, abre um espaço na folha que é gigante, que te dá essa capacidade de fazer esse tipo de negócio, né? Então, assim, por mais que seja doloroso, né, você perdeu o teu camisa 7, principalmente da forma que foi, né? A gente não foi ali uma coisa muito tranquila, né? Mas a gente que tanto criticou também recentemente o Palmeiras, essa dificuldade do Palmeiras de fechar ciclos, cara, sinceramente, olhando de forma fria para o negócio, tava na hora, sabe? Acho que dava para você fechar esse ciclo. E poderia render mais? Claro que poderia render mais. Mas não era aquela coisa certa de você. Pô, nenhum torcedor do Palmeiras olhava para o Dudu, não sendo de maneira emocionada pelo fator ídolo, e falava, pô, esse cara vai resolver meu jogo. O Dudu teve problemas muito grandes depois da lesão, né? Teve uma lesão muito grande, muito extensa ali, né, de prazo de recuperação. É muito difícil você retomar um futebol de alto nível, principalmente no curto prazo. E o Palmeiras precisa hoje de jogadores assim, que consigam entrar e resolver, né? Porque, enfim, você tem seus principais rivais fazendo investimentos cada vez mais altos. Então o Palmeiras assume isso, se despede mal do Dudu, sim, mas abre espaço na folha, precisa fazer isso com outros jogadores, precisa fazer isso com Rony, precisa fazer isso com outros atletas, né? Zé Rafael deve, né, também deixar o clube nessa janela. Então, acho que nesse ponto a reformulação também é benéfica para você ter, aliado a isso, né? Você tem um novo patrocínio com muito dinheiro, uma receita bilionária, que não vai se transformar numa verba para transferências bilionárias. Né? O Palmeiras tem dívidas, enfim, mas que naturalmente vai te gerar uma receita para transferências maior do que a que você tinha. Patrocínio, alívio na folha e receita alta, capacidade de investimento. E aí, a necessidade, e acho que é o que o Palmeiras está fazendo, é o grande marco. Ah, mas o monitoramento do Palmeiras está trazendo jogadores diferentes? Não. Mas aí é aquilo que a gente já falou, né, Arthurzinho? Os reforços, os nomes sempre estavam ali. O que está mudando é o nível, né? É o nível Você tem 3 opções, o Palmeiras não está trazendo a terceira, está trazendo a primeira. E nós falávamos justamente sobre isso, na importância de você fazer as primeiras escolhas, né? E, por exemplo, o caso do Dudu, igual você disse, Bruno, Dudu era um jogador que mais uma temporada, se fosse ficar no Palmeiras, você ia ficar com gratidão, com calma por tudo que fez, porque realmente é um grande ídolo, mas você olha para o Dudu não mais como aquela estrela de protagonismo, até por conta da idade, por conta da questão da lesão e até para o próprio Dudu é bom que busque isso em outro clube, que busque sua recuperação em outro clube, recuperação do seu futebol independente. Agora, o Palmeiras precisava de nomes que conseguissem mudar a partida. E consegue fazer isso na medida do possível com essas contratações, que são contratações que mudam um cenário e tornam muito interessante. Porque quando você fala, por exemplo, das contratações que o Palmeiras faz, em quantos momentos nós, nessa temporada, vimos que faltava um Paulinho para o Palmeiras, que faltava um cara que entrasse pela ponta, que entrasse de centroavante, conseguisse mudar, sem ser Flaco ou Rony. Quantas vezes, né, nós vimos que faltava um volante para não ser ou Aníbal ou Richard Rios, quanto que faltava um Zé Rafael em alta, ou então até propriamente dito, alguém que não fosse o Gabriel Menino, que foi envolvido na negociação pelo Paulinho. Então, ao mesmo tempo que você se despede de jogadores que são muito importantes. O Zé Rafael, nem se fala da importância do Zé Rafael, nós falamos do Dudu, mas não se fala da importância do Zé Rafael, do próprio Gabriel Menino, que para muitos na torcida vai sair como um sinal de alívio, mas o Gabriel Menino foi muito importante, foi importante em 3 finais para o Palmeiras, então 3 títulos que comemoramos, tem a assinatura de Gabriel Menino embaixo como protagonista. Só que chega o momento em que é necessário que esse fim de ciclos chegue para que as coisas saiam mais amistosas possíveis. Porque você não precisa chegar no nível que chegou o Rony
para você querer negociar ele, por exemplo, de ser um cara que a torcida não aguenta mais. Então existem as condições de você fazer essa despedida, de você terminar um ciclo e ao mesmo tempo você reforçar o seu time com outros jogadores que chegam para fazer a sua história dentro do clube também. Porque querendo ou não, futebol é isso. Então a pedida com a qual o Palmeiras faz de olhar para o cenário nacional e para o seu elenco com mais carinho de um time que quer ser forte, quer ser campeão, é uma mostra de que, de fato, as coisas estão mudando no Palmeiras. Seja por conta de um patrocínio que vem melhor, seja por conta das pedidas do Abel, mas que dá a esperança para o torcedor e para o planejamento do Palmeiras de certa forma, uma visão de que vai vir mais forte para disputar os mesmos títulos que brigou nessa temporada, mas talvez até com mais consistência, né? Sem dúvida nenhuma. E a próxima temporada inteira você acompanha com a gente aqui no TLD, assim como os próximos movimentos de negócio, né, Arthurzinho, de mercado. A gente vai trazendo tudo atualizado aqui para vocês. Se inscrevam no canal e deixem teu like também, e seu comentário, o que você acha, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aqui que a gente quer saber a sua opinião. Tamo junto, meu querido.